Então vamos fazer aqui uma exegese bíblica na peguei um texto de Mateus capítulo 5 na versão NVT, eu vou ler, interpretar e aplicar, né, o versículo 13. A minha exegese vai ser com base nele. Então, para isso, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? É ler o versículo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Beleza. Li o versículo que eu quero interpretar. O que, que eu vou fazer agora? Ler o contexto. Vou ler o restante desse subtítulo sobre sal e luz, 14, 15 e 16, e vou ler o restante do capítulo para frente e o que eu não li para trás, do 12 até o início. Feita essa leitura, compreendido o contexto, qual o contexto aqui? Jesus subiu no monte e começou a ensinar os seus discípulos. Ele começa a confrontar as interpretações incorretas da lei de Moisés e da hipocrisia e tradicionalismo dos fariseus. Entendido isso, a gente consegue iniciar a nossa interpretação do versículo 3. Vamos lá. Vocês são o sal da terra. Primeira frase. Primeira palavra, vocês. Então, tudo aquilo que for dito aqui, explicado e aplicado, é para quem estava ouvindo Jesus, quem estava ouvindo os discípulos. Então, tudo isso aqui é para seguidor, não é para ímpio, não é para pagão, é para discípulo. A gente não vai tentar ensinar e aplicar nenhuma dessas verdades a ímpio, eles não vão entender, não é para eles. Nós, os discípulos, somos o quê? São o sal da terra. O sal, ele é um componente químico. Ele não tem como ser uma pessoa, né? Você está falando de nós, e Jesus está falando que nós somos o sal, ele evidentemente está usando de uma analogia, sal da terra. Então, beleza, a gente analogicamente aí é um sal. E o que é um sal? O sal ele serve para duas coisas. Primeiro, ele serve para tempero, ele deixa as coisas mais apetitosas, mais palatáveis. E segundo, ele conserva. Principalmente na época de Jesus, era usado para conservar carne, por exemplo. As pessoas colocavam sal na comida para durar mais tempo, não tinha geladeira. Tá, mas qual dessas duas coisas que Jesus está aplicando aí? Qual dessas duas propriedades do sal Jesus está aplicando? Ou se é outra questão sobre o sal, se ele é branco, se ele é pequeno. Tudo isso pode ser um tipo de analogia sobre nós. A gente vai entender no restante do texto. Mas, se o sal perder o sabor, para que servirá? É a segunda frase. Primeira coisa, mas. Mas é uma conjunção coordenativa que vai entrar em oposição à oração anterior, à frase anterior. Então tá bom. Ele vai colocar uma oposição ao imperativo que ele fez anteriormente. Qual é essa oposição? O sal perder o sabor. Beleza. Aí ele faz uma pergunta. Para que servirá? Tem alguém respondendo logo depois dessa pergunta? Não, Jesus continuou falando. Então, isso aqui é uma pergunta retórica. E o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não precisa ser respondida. É para ser pensada. Jesus quer que a gente pense nessa frase dele. Se a gente é o sal da terra e a gente perdeu o sabor, para que a gente serve? Bora pensar nisso? Então, Jesus está falando sobre o sal na sua propriedade de sabor, né? Então a gente vê que não é sobre conservação. Porque o primeiro erro que a gente pode perceber nessa interpretação é que muitas pessoas falam que Jesus está falando aqui sobre nós conservarmos a terra. A gente está mantendo a terra viva e a terra não vai ser destruída porque os crentes estão na terra. Embora isso possa ser uma verdade, não é o que Jesus está falando aqui. Então a gente não extrapola o texto. Jesus está falando sobre o crente fazer diferença e colocar em prática aquilo que ele nasceu para fazer. Porque o sal dá sabor. Se ele não dá sabor, ele serve para quê? Então, o objetivo central desse versículo aqui a gente já entendeu nessa segunda frase. Até então a gente não tinha entendido. Agora a gente entendeu. É sobre serviço. Se o sal tem sabor e ele não serve, para que ele serve? E aí a gente vê a segunda afirmação aqui, a segunda pergunta que Jesus faz para a gente pensar. É possível torná-lo salgado outra vez?
Então, se a pessoa ela é crente, ela se desvia, ela é possível ser restaurada? A gente conhece, segundo o contexto bíblico, não só desse capítulo, mas dos ensinos dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus também, é possível sim a pessoa voltar para os caminhos de Jesus. Restaurou muitas pessoas e muitos homens de Deus foram restaurados aí no restante da história bíblica e da humanidade. A gente sabe que sim, é possível biblicamente a pessoa voltar para Cristo. Então Jesus aqui não está falando sobre uma restauração em vida, mas ele está falando sobre eternidade. E a gente vai ter certeza disso na última frase, que é a conclusão do versículo. Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Então a gente entende que quando Jesus fala jogado fora e pisado, ele usa esse tipo de linguagem várias vezes para se referir ao inferno. Jesus não está falando sobre uma restauração no tempo presente, mas sobre a eternidade. Se você nasceu para dar sabor e você perde esse sabor, na eternidade não é possível salgá-lo outra vez, porque ali já acabou. Você vai ser jogado fora e pisado, porque você não serviu para nada. Então, qual é o objetivo central disso tudo aqui? Jesus está falando para os discípulos dele que eles nasceram para realizar uma obra. E se eles não realizarem essa obra, na eternidade eles serão lançados ao inferno, pois não cumpriram para eles não cumpriram aquilo que eles foram destinados a fazer. Então, isso aqui é um versículo sobre serviço, serviço na terra. Veja, eu demorei aqui, sei lá, 6 minutos para ler e interpretar um versículo, e não foi uma interpretação completa. Uma interpretação completa que eu ia buscar no grego, eu ia fazer algo muito maior, eu ia ler o restante, aplicar o restante junto a isso aqui, sabe? Eu ia procurar referências cruzadas. Isso aqui é uma interpretação bem rasa, só para te mostrar aí, de maneira prática e pragmática, como se começa uma interpretação. Eu demorei uns 6, 7 minutos. Quanto tempo a gente demora? Muito tempo, porque eu já sabia o contexto, então eu não li, ganhei um tempo nisso. Eu não preciso estudar o que é o sal, porque eu já sei. Eu não precisei estudar sobre salvação, sobre ser jogado fora e pisado, a linguagem que Jesus utilizava, porque eu já sei. Então, muita coisa que eu já sei, ganhei tempo. Mas se você não sabe nada disso, vai ter que estudar. Então, uma exegese bem feita, você gasta aí, quem sabe, 1 hora para entender um texto. Um texto que a gente leria em 30 segundos. Então, se 1 hora você costumava ler aí vários capítulos, agora, se você quer interpretar e entender, você vai gastar em um versículo.